Fala galera, vamos começar com a nossa brincadeira aí de mecânica? Vamos estudar os movimentos? A mecânica nada mais é o estudo dos movimentos. A mecânica é uma matéria muito grande, tá pessoal? E a gente vai dividindo. A gente divide em cinemática. Essa cinemática vai para escalar e vetorial, dinâmica, estática, gravitação, hidrostática. A própria dinâmica é muito grande. Você pega as leis de Newton, você pega energias, você vai... É bem grande essa mecânica aí. Bem, antes de eu falar alguma coisa sobre as definições dentro da cinemática, eu já preciso alertar um negócio. Eu chego com meus alunos e falo sempre a mesma coisa. Pessoal, todo mundo já escutou falar em cinemática? Já. E dinâmica? Já. Aí eu pergunto simplesmente o seguinte, qual é a diferença de uma para outra? Gente, se elas estão classificadas diferentes dentro da mecânica, tem alguma diferença. A semelhança é, ambos estudam os movimentos. Beleza. Agora, qual é a diferença? A cinemática ela vai estudar o movimento sem preocupar com a causa. Já a dinâmica ela estuda os movimentos e as causas do movimento. Quem é que vai fazer aquele movimento? Que são as forças. Por isso que na cinemática a gente não bate em força. E já na dinâmica aparece força para tudo que é lado. Então a gente precisa sim ter esse cuidado de saber o que é cinemática e o que é dinâmica. A cinemática, eu estudo o movimento sem se preocupar com as causas. Dinâmica, estudo o movimento e as causas que os produzem ou os modificam. Diante disso, pessoal, vamos atacar aqui as definições dentro da cinemática. Vou puxar um adendo ou outro para a gente não dar mole, tá? Então vamos lá. Primeiro, referencial. Quantas vezes a gente escutou assim, tudo depende de um referencial? E é um erro que a gente comete. Tudo depende de um referencial na física clássica. Já já a gente vai falar bonitinho. Mas o que é o referencial? O referencial é o corpo ou observador que a gente vai adotar para o fenômeno a ser estudado. Então vamos lá, por exemplo. Em relação à parede aqui, eu estou parado. Que já já eu vou puxar repouso e movimento, tá? Então, em relação à parede, tá aqui, ó. Eu estou pegando, dentro desse estúdio, algo como referencial, que no caso é a parede. Agora, nesse exato momento, tá o pessoal do marketing andando aqui atrás. Opa! Eles estão andando ali atrás. Olha, já mudei o meu referencial de estudo, que antes era a parede, agora é o pessoal do marketing andando ali. Quando eles estão andando, em relação a eles, eu estou em movimento. Eu estou em movimento. Por quê? A gente vai estar mudando a posição, que já já eu vou definir posição. Tu vê que uma definição ela vai puxando a outra. O que eu quero que vocês tomem cuidado é o seguinte. Bem, quando os concursos não adotaram física moderna, a gente botar na nossa cabeça que tudo depende do referencial. Não. Postulado de física moderna. Toda onda eletromagnética se propaga no vácuo com velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, independente do referencial adotado. Então, na física moderna, eu tenho as ondas eletromagnéticas no vácuo que não tem referencial. Então, vamos tomar cuidado com isso. Esse lance de posição que eu falei, o que seria esse cara, né? Posição. Posição. Alguns livros, pessoal, chamam de espaço. Eu particularmente não gosto, porque o espaço ele dá a ideia de algo vago, né? Mas vamos botar aqui, ou espaço. A posição, gente, é a minha localização dentro de uma trajetória. Caramba, Trovão, como assim? Olha isso, que eu já puxo aqui. Olha como é que uma vai emendando na outra. Trajetória. É o conjunto de posições que o móvel está passando no decorrer do tempo em relação ao referencial adotado. Então vamos pegar um exemplo aqui. Um exemplo bem gritante. Dutra, que liga Rio de Janeiro e São Paulo, né? Temos lá a Dutra. Pessoal, imagine o seguinte, eu vou enguiço o carro. O ônibus que eu estou enguiça. Aí, vão chamar o guincho.
e a gente vira e fala assim, ó, cara, eu tô na Dutra. Quantos quilômetros tem a Dutra? Então perceba que na própria Dutra, que é a trajetória que eu estou adotando Rio-São Paulo, tem várias plaquinhas com a quilometragem. Aquela plaquinha significa a posição que você está dentro daquela trajetória. Tá aqui, ó, dois camaradas que eu adoro. Movimento e repouso, que eu já dei até aqui de exemplo, pessoal. Pessoal, olha a definição clássica. Movimento. Um corpo está em movimento quando muda de posição no decorrer do tempo em relação ao referencial adotado. Repouso. Um corpo está em repouso ou parado quando permanece na mesma posição no decorrer do tempo em relação ao referencial adotado. E aí entra na nossa viagem aqui, ó. Vamos lá. Em relação à parede, o tempo está passando. Estou eu aqui, a parede está ali. Em nenhum momento a gente muda de posição. Então eu estou em repouso. O pessoal do marketing está andando. Está andando. Eles estão lá andando. Eu estou aqui, ó. Porque isso pega, hein, pessoal? Tem que tomar cuidado. Eu estou aqui. Eles estão andando. Em relação entre mim e o marketing, que está ali andando, a gente não está tendo uma alteração de posição? Então eu estou em movimento. O ônibus que está passando aqui nessa estrada, em relação a mim, a gente não está mudando posição? Então eu estou em movimento. Cuidado com essas coisinhas. Teve uma questão bem interessante. A questão falava o seguinte, que o professor ele estava andando a 1 km por hora. 1 km por hora. E atrás do professor tinha uma mosca no mesmo sentido a 1 km por hora. E aí, logo na letra A, botava assim, o professor está em movimento. Pô, a maior galera marcando a A. Não. Cadê o referencial na física clássica que eu preciso? Diferente das ondas eletromagnéticas que eu falei, que é uma parte. Cadê o referencial? Agora, eu tô aqui andando. Em relação a você assistindo minha aula sentadinho aí, eu vou estar em movimento. Em relação aos alunos que estão aqui, eu vou estar em movimento. Agora, olha que coisa interessante. Em relação à mosca, eu vou estar em movimento ou repouso? Daqui a 5 horas, se eu tenho aqui uma distância x, daqui a 5 horas, eu mantendo 1 km por hora, ela 1 km por hora, a distância vai ser x. Então a gente não muda a posição. Ou seja, em relação à mosca, eu estou em repouso. E aí, pessoal, eu não vou definir agora ponto material e corpo extenso. Prefiro não definir agora, eu prefiro definir em ótica, que fica bacana pra caramba. A gente entra numa fórmulazinha que vai ser de extrema importância. Vocês decidem o que usar. Né? O ΔS sobre ΔT e tal. Eu prefiro colocar na cabeça o seguinte. Olha que interessante eu já chamando isso, hein? Velocidade escalar média. Pô, Trovão, por que você está falando, nesse momento, velocidade escalar média? Podem já botar um OBS aí. Nós temos 3 grandezas na natureza que elas podem ser escalar ou vetorial. Depende do contexto dela. Velocidade, aceleração e deslocamento. Então, nesse caso aqui, eu estou estudando a velocidade como escalar. Eu só vou ter o valor numérico com a unidade. Eu não vou estar preocupado com direção e sentido. O que eu boto na cabeça de vocês, alunos, é o seguinte. A velocidade, pessoal, olhem as placas. Em qualquer lugar que você vai, tem a placa. Velocidade máxima, 80 km por hora. 80 km por hora. Caramba, quilômetro é uma unidade de comprimento. Hora de tempo. Então, pessoal, a velocidade nada mais é o comprimento, a distância que eu estou tendo pelo tempo. Eu só vou chamar um OBS aqui antes de falar das unidades, que é o seguinte, para vocês colocarem na cabeça.
Quando a gente falar em distância percorrida, eu dependo da trajetória. Quando eu falar de deslocamento escalar, eu não dependo da trajetória. E a gente vai ver isso muito nos exercícios. Agora, olha só um problema seríssimo para a gente em termos de unidade. Se eu respeitar o sistema internacional, está aqui, minha unidade é metro. E está aqui, minha unidade é segundo. Ou seja, no sistema internacional, a nossa velocidade é metros por segundo. Só que temos um problema aí. A gente não usa metro por segundo. O nosso cotidiano é quilômetro por hora. Então a gente vai ter que ter a ideia de que, vou até aqui, ó, rabiscar gigantesco, hein, para não pegar a gente de jeito nenhum, que quilômetro por hora para metros por segundo eu divido por 3,6. E ao contrário, eu multiplico por 3,6. E pessoal, isso é um problema grande, tá? Essa mania nossa de, vou gravar aqui, ó, 3,6. Eu já mostrei para vocês que a ordem de grandeza é 3,16. Olha como é que o número se parece. E eu provei para vocês que na ordem de grandeza é a raiz de 10. Então, que tal, ao invés de decorar, a gente pensar? Olha isso aqui. Eu estou passando quilômetro por hora para metros por segundo. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. E 1 hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Eu tenho 3.600 segundos. Cortei o zero, cortei o zero, cortei o zero, cortei o zero. Cortei esse zero, coloquei a vírgula. Por isso, 3,6. Então, vamos tomar cuidado com esse lance de 3,6. Pessoal, uma outra coisa que eu vou chamar muita atenção também de vocês é o seguinte, para a gente não dar mole nos exercícios, é o tal da velocidade relativa. Eu posso ter uma velocidade relativa entre dois corpos. Então, olha só. Vou pegar aqui. Olha como eu adoro desenhar, hein? Um carrinho e um outro carrinho. Eu vou falar que esse carrinho aqui, ambos estão no mesmo sentido. Ambos estão aqui, ó. Esse daqui está com 30 km por hora. E esse aqui está a 50 km por hora. Então, olha a ideia. Eu tenho dois carrinhos. Esse está a 30 km por hora, esse está a 50 km por hora. Pense comigo, eu quero a velocidade relativa entre os dois, tá? Pense comigo. Não seria como se esse estivesse parado e esse está aproximando a 20 km por hora? Ou seja, em algum momento eles vão se chocar? Então, sempre que eu tiver os carrinhos, trens, ônibus, o que eles colocarem no mesmo sentido, a velocidade relativa eu vou diminuir. Já, se eu pego essa situação aqui, ó, mesma situação, em 50 km por hora e a 30 km por hora, eles estão vindo em sentido contrário. Então, se eu brincar, seria como entre os dois, um tivesse parado e o outro aproximando a 80 km por hora. Então, sempre que eu tiver em sentidos opostos à nossa velocidade relativa, eu vou somar. E aí, pessoal, vou fazer um adendo aqui bem especial, tá? Para a gente não dar mole nisso daí. Olha só, temos um problema. Temos um problema grande. Está sendo alvo toda hora de pegadinha, que é o seguinte. Se a gente usar essa mesma teoria, quando eu falo aqui na física clássica que eu tenho esse cara e esse cara vindo a sentido contrário, eu vou somar, olha como é que isso pode ser muito alvo de pegadinha. Eu vou pegar uma partícula qualquer. Essa partícula ela está vindo com uma velocidade próxima da luz, que a gente representa pela letra C. E uma outra próxima da luz que a gente representa pela letra C. Bem, pessoal, se eu estou falando de partículas com velocidade da luz, lembre-se que eu falei que a onda eletromagnética no vácuo,
Ela é independente, vai estar lá 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso daqui leva a gente a um erro. Porque a galera bota assim, opa, estão em sentido contrário, então a velocidade relativa 2c. Nada disso. A velocidade relativa vai ser a própria velocidade da luz, que vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Pessoal, ela é absoluta. Então não tem como ter um valor maior que 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Trovão, você pode me provar isso? Posso. Quando eu tenho partículas próximas à velocidade da luz, a gente usa um termo chamado adição relativística, que é isso daqui, ó. A velocidade relativa vai ser V1 mais V2 sobre 1 mais V1 vezes V2 sobre c ao quadrado, que é a velocidade da luz. Como a gente está considerando tanto V1 como V2 igual a c, lá vou eu colocar, ó, c mais c sobre 1 mais c vezes c ao quadrado, sobre c ao quadrado. Então, a velocidade relativa vai ser c mais c, 2c. 1 mais c ao quadrado dividido por c ao quadrado, 1. 2c dividido por 2, está aqui. Provamos que a velocidade relativa, no caso da luz, vai ser c. Independente do sentido, ela é absoluta. Pessoal, com isso a gente fecha a aulinha de estudo dos movimentos. Beijão, vamos que vamos!